Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, eventos proféticos milenares estão se desenrolando diante dos nossos olhos como nunca antes na história da humanidade. O que estou prestes a revelar não são meras teorias ou especulações, mas verdades bíblicas que foram seladas por quase 2000 anos e que agora, nos últimos dias, estão sendo desvendadas para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua compreensão sobre os tempos finais. A Bíblia nos adverte claramente no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4 que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, deve vir primeiro a apostasia e ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este não é um personagem fictício ou alegórico, este é o Anticristo, e sua manifestação está mais próxima do que imaginamos. Para compreendermos a magnitude desta revelação, precisamos voltar às raízes proféticas encontradas no livro de Daniel. Imagine por um momento a cena dramática narrada em Daniel capítulo 2. O poderoso rei Nabucodonosor, governante do mais extenso império da época, desperta de um sonho que perturbou profundamente sua alma. Este não era um sonho comum, mas uma visão divina sobre o futuro da humanidade até os últimos dias. Quando Daniel, aquele jovem hebreu cativo na Babilônia, interpretou o sonho pela revelação do Altíssimo, ele não estava apenas decifrando símbolos antigos, estava desvendando o plano profético de Deus para os impérios mundiais que culminariam no reino do Anticristo. A estátua vista por Nabucodonosor representava 4 grandes impérios. A cabeça de ouro era a própria Babilônia, o peito e braços de prata representavam o Império Medo-Persa, o ventre e coxas de bronze simbolizavam o Império Grego de Alexandre, e as pernas de ferro correspondiam ao poderoso Império Romano. Mas atentem para este detalhe crucial que muitos passam despercebido. Os pés da estátua eram de ferro misturado com barro, uma confederação final de nações que seria parcialmente forte e parcialmente frágil, exatamente como vemos hoje na União Europeia e nos blocos econômicos mundiais que tentam se unir, mas não conseguem aderir completamente uns aos outros. Daniel capítulo 7 nos oferece uma visão ainda mais detalhada desta última confederação mundial. O profeta viu 4 grandes bestas que saíram do mar revolto. A 4ª besta era diferente de todas as outras, terrível, espantosa e muito forte, com grandes dentes de ferro que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Esta besta tinha 10 chifres, representando 10 reinos ou líderes que darão seu poder ao Anticristo. Mas então Daniel viu outro chifre pequeno que subiu entre eles, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Este chifre pequeno tinha olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Irmãos, não é impressionante como esta profecia de mais de 2500 anos se alinha perfeitamente com o que vemos hoje no cenário mundial? Observem como líderes carismáticos emergem prometendo soluções para crises globais, como a tecnologia permite controle sem precedentes sobre populações inteiras, e como organismos internacionais cada vez mais centralizam poder e autoridade. O palco está sendo montado para a chegada daquele que a Bíblia chama de a besta que sobe do abismo. O apóstolo João, na ilha de Patmos, recebeu revelações ainda mais específicas sobre este líder final. Em Apocalipse capítulo 13, João viu uma besta que subia do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Esta besta era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e sua boca como boca de leão. E o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Uma de suas cabeças parecia ter sido mortalmente ferida, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Prestem atenção neste detalhe profético crucial. O Anticristo sofrerá o que parece ser uma ferida mortal, mas será miraculosamente curado. Este evento chocará o mundo inteiro e fará com que as multidões o sigam com admiração e adoração. Imaginem o impacto global quando um líder mundial aparentemente morrer e depois ressuscitar diante das câmeras de televisão, transmitido ao vivo para bilhões de pessoas através das redes sociais e da internet. Este será o maior engano da história humana, uma imitação satânica da ressurreição de Cristo. O versículo 4 de Apocalipse capítulo 13 nos mostra a reação das massas, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?
Esta adoração não será apenas religiosa, mas também política e econômica. O anticristo consolidará poder sobre todos os aspectos da vida humana de uma forma que nenhum ditador da história conseguiu alcançar. Mas como este líder conseguirá enganar até mesmo os eleitos, conforme Jesus advertiu em Mateus capítulo 24 versículo 24? A resposta está em sua capacidade de realizar sinais e prodígios mentirosos, como Paulo descreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 9 a 12. Ele virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Observem como hoje a tecnologia já permite criar realidades virtuais indistinguíveis da realidade física. Hologramas tridimensionais podem materializar imagens convincentes no ar. A inteligência artificial pode imitar vozes e rostos com perfeição assombrosa. A biotecnologia promete estender a vida humana indefinidamente. Não é difícil imaginar como estas tecnologias, nas mãos de Satanás através do Anticristo, produzirão milagres que enganarão multidões desesperadas por soluções sobrenaturais para problemas aparentemente insolúveis. O profeta Daniel também nos revela aspectos fascinantes da personalidade deste líder vindouro. Em Daniel capítulo 11 versículo 36 lemos: "E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito." Este versículo nos mostra que o anticristo será caracterizado por uma arrogância sem precedentes e uma rebelião aberta contra Deus. Continuando em Daniel capítulo 11 versículo 37, "E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá." Esta passagem sugere características específicas da personalidade do anticristo que podem nos ajudar a identificá-lo quando aparecer. Ele desprezará as tradições religiosas, possivelmente indicando uma orientação sexual diferente do padrão tradicional, e se colocará acima de todas as divindades e crenças existentes. Mas talvez o aspecto mais aterrorizante do reino do anticristo seja o sistema de controle econômico descrito em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 a 18, "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Irmãos, não é impressionante como esta profecia se torna mais plausível a cada dia que passa? Já vivemos em uma sociedade cada vez mais digital, onde cartões de crédito estão sendo substituídos por pagamentos através de smartphones e dispositivos portáteis. Países como a Suécia já estão caminhando para se tornarem sociedades completamente sem dinheiro físico. Chips subcutâneos já estão sendo testados para pagamentos e identificação. A infraestrutura tecnológica para o sistema da marca da besta já existe e está sendo implementada gradualmente. O número 666 não é apenas um código numérico, é um símbolo da rebelião humana contra a perfeição divina. O número 7 representa a perfeição de Deus na Bíblia, enquanto o número 6 representa a imperfeição humana. O triplo 6 é a intensificação máxima da imperfeição humana tentando alcançar a divindade sem Deus, é a essência do humanismo secular e da nova era que permeia nossa sociedade contemporânea. Mas quando exatamente este líder mundial aparecerá? Jesus nos deu pistas importantes em Mateus capítulo 24. Ele falou sobre guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Disse que estes seriam apenas o princípio das dores. Olhem ao redor, conflitos no Oriente Médio intensificando, tensões entre superpotências mundiais, pandemias globais, mudanças climáticas extremas, terremotos aumentando em frequência e intensidade. Nunca na história humana todos estes sinais se manifestaram simultaneamente com tal intensidade. O profeta Ezequiel também nos oferece insights valiosos sobre os tempos finais. Em Ezequiel capítulo 38, ele profetiza sobre a invasão de Gog e Magog contra Israel. Esta profecia descreve uma coalizão de nações que atacará Israel quando estiver habitando seguramente em sua terra. Observem como Israel, após quase 2000 anos de dispersão, foi restaurado como nação em 1948 e tem se tornado progressivamente mais próspero e seguro, exatamente como Ezequiel profetizou. As nações mencionadas nesta profecia, incluindo a Rússia, Irã,
Turquia e outras, estão se alinhando geopoliticamente exatamente como previsto. A Bíblia também nos revela que haverá dois líderes principais nos últimos dias: a besta que sobe do mar, que é o anticristo político, e a besta que sube da terra, descrita em Apocalipse capítulo 13 versículos 11 a 17. Esta segunda besta, frequentemente chamada de falso profeta, terá 2 chifres como um cordeiro, mas falará como dragão. Ela fará com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta e realizará grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Este falso profeta representa a dimensão religiosa do reino do anticristo. Ele será o líder de uma religião mundial unificada que combinará elementos de todas as principais religiões numa síntese aparentemente harmoniosa, mas fundamentalmente anticristã. Já vemos movimentos ecumênicos promovendo a união de todas as religiões em nome da paz mundial, e líderes religiosos de diferentes tradições se unindo para enfrentar desafios globais. Este processo de sincretismo religioso está preparando o caminho para a religião mundial do falso profeta. O Templo de Jerusalém também desempenha um papel crucial nestes eventos finais. Jesus se referiu à abominação da desolação predita pelo profeta Daniel em Mateus capítulo 24 versículo 15. Daniel capítulo 9 versículo 27 profetiza que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto significa que o anticristo permitirá inicialmente a reconstrução do templo e a restauração dos sacrifícios judaicos, mas na metade dos 7 anos de tribulação, ele entrará no templo, se proclamará Deus e exigirá adoração. Atualmente, o Instituto do Templo em Jerusalém já preparou todos os utensílios necessários para o serviço do templo, incluindo o altar, os instrumentos sacrificiais e até mesmo as vestes sacerdotais. Novilhas vermelhas estão sendo criadas especificamente para os rituais de purificação necessários antes da construção do templo. Arquitetos já desenvolveram plantas detalhadas para o terceiro templo. Todo o conhecimento e preparação necessários estão prontos, apenas aguardam um momento profético adequado. Mas em meio a estas revelações sombrias sobre os últimos dias, a Bíblia também nos oferece esperança gloriosa. Antes que a ira de Deus seja derramada sobre a terra durante a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Paulo descreve este evento miraculoso em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento não é apenas uma doutrina consoladora, é uma promessa literal que Jesus fez à sua igreja. Em João capítulo 14 versículos 2 e 3, Jesus disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." A diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é crucial para entender a cronologia dos últimos tempos. No arrebatamento, Jesus vem para buscar sua igreja antes da tribulação. Na segunda vinda, ele retorna com sua igreja para estabelecer seu reino milenar na terra. Entre estes dois eventos, o mundo passará pelos 7 anos de tribulação descritos no livro do Apocalipse, culminando na Batalha do Armagedon, onde o anticristo e seus exércitos serão definitivamente derrotados. O Vale de Megido, localizado no norte de Israel, será o cenário desta batalha final. Apocalipse capítulo 16 versículo 16 nos diz que os ajuntou no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Este vale estratégico tem sido palco de batalhas decisivas ao longo da história, mas nenhuma se comparará ao confronto final entre as forças do bem e do mal que acontecerá nos últimos dias. Quando Jesus retornar em glória, acompanhado pelos exércitos celestiais, ele destruirá o anticristo e o falso profeta, que serão lançados vivos no lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 19 versículo 20. Satanás será amarrado por 1000 anos, e Cristo estabelecerá seu reino de justiça e paz na terra. Isaías capítulo 65 versículos 20 a 25 pinta um quadro magnífico deste reino milenar, onde não haverá mais choro nem clamor, onde o lobo habitará com o cordeiro, e onde a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Mas para aqueles que recusarem o Evangelho e aceitarem a marca da besta durante a tribulação, o destino será terrível. Apocalipse capítulo 14 versículos 9 a 11 declara: "E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Esta não é uma linguagem simbólica ou alegórica, é uma advertência literal sobre as consequências eternas de rejeitar Cristo e aceitar o sistema do anticristo. O próprio Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque ele ama a humanidade e quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 nos ensina. A urgência desta mensagem não pode ser subestimada. Vivemos numa geração que pode ser a última antes do arrebatamento da Igreja. Os sinais proféticos estão se cumprindo com velocidade impressionante. A tecnologia necessária para o controle mundial do anticristo já existe. As alianças geopolíticas preditas pelos profetas estão se formando. Israel está de volta à sua terra, Jerusalém está sob controle judaico, e os preparativos para o terceiro templo estão em andamento. Nunca na história humana todos estes elementos estiveram presentes simultaneamente. Por isso, a decisão mais importante que você pode tomar hoje é entregar sua vida a Jesus Cristo. Não sabemos quando será o arrebatamento, mas sabemos que será repentino e inesperado. Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Paulo advertiu em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não adie esta decisão. A Bíblia promete em Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10, Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esta é a única maneira de escapar dos julgamentos vindouros e garantir seu lugar no reino eterno de Deus. Para aqueles que já são salvos, este conhecimento profético deve gerar em nós uma paixão renovada pela evangelização. Jesus nos comissionou em Marcos capítulo 16 versículo 15 a ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se verdadeiramente acreditamos que o fim está próximo, como podemos permanecer em silêncio enquanto milhões caminham para a perdição eterna? A Igreja também deve se preparar espiritualmente para os últimos dias. Paulo advertiu Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5 que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos, e que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Não é exatamente isso que vemos em nossa sociedade hoje? A moralidade bíblica está sendo rejeitada em favor do relativismo moral. A família tradicional está sob ataque constante. A autoridade das Escrituras está sendo questionada até mesmo dentro de algumas denominações que se dizem cristãs. A apostasia predita por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 já está em pleno andamento. Por isso, precisamos nos firmar ainda mais na palavra de Deus e buscar o reavivamento espiritual que precedeu outros grandes movimentos de Deus na história. O profeta Joel predisse em Joel capítulo 2 versículos 28 e 29 que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e que seus filhos e filhas profetizariam. Estamos vendo sinais deste derramamento final em movimentos de oração, jejum e busca por santidade que estão surgindo em diferentes partes do mundo. Amados irmãos, não permitam que estas verdades proféticas os aterrorizem, mas sim que os preparem e os despertem para a urgência dos tempos. Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículo 28, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Para a Igreja, a proximidade do fim não é motivo de desespero, mas de esperança gloriosa. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética sobre os tempos finais, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados nas Escrituras. O conhecimento profético não é um privilégio para poucos, mas uma responsabilidade para todos os que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus os abençoe e os mantenha vigilantes até aquele dia glorioso quando ouviremos o som da última trombeta e seremos arrebatados para encontrar nosso Senhor nos ares. Amém.